Hello guys! Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre exames internacionais, que é o meu tema favorito, e os exames internacionais que você precisa para aplicação para o mestrado, doutorado, MBA, LLM internacional. Eu e a Maria vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre esses exames. Tempo de preparação, quando começar a se preparar, qual exame escolher, qual momento é o ideal, né, para você tirar cada exame. Para cada exame você vai ter um momento diferente. Quanto tempo de diferença você vai tirar de um em outro e alguns outros pormenores. Então, sejam muito bem-vindos. Se você estiver vendo essa live posteriormente também, seja muito bem-vindo. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Eu vou aproveitar aqui já para convidar a Maria para a nossa conversa. Bom, vamos esperar um pouquinho Maria entrar, já convidei. Hoje a gente vai falar sobre vários exames. Oi, Maria, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Coloco o fone, às vezes eu esqueço que ele tem eco. Estou bem, estou ótima, muito feliz de estarmos aqui mais um dia com mais informação. Contente. Ótimo. Bom, eu tava falando sobre o tema, né? Que essa é a live, pelo menos por mim, é a live mais esperada. Acho que não precisa explicar porquê, né? Eu dou aula disso, venho trabalhando com isso há muito tempo. Então, bora começar a falar sobre os principais temas. Se quiser fazer uma Bora. breve introdução. Sim, vamos fazer. Como vocês sabem, as pessoas que já são candidatas, as pessoas que não são candidatas, mas que estão aí na sua pesquisa, os exames internacionais fazem parte dos requisitos. Então, entre as diversas coisas que um processo de aplicação pede, existem os exames que precisam ser apresentados. Então, a gente vem no decorrer dessas semanas falando um pouquinho sobre esse passo a passo e hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre os exames. Então, a gente escolheu alguns exames aqui, que são aqueles que não tem como fugir, não tem para onde correr, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Nós vamos falar hoje sobre o TOEFL, o IELTS, GMAT, o GRE. Vamos falar, dar uma pincelada sobre o Duolingo. Para quem não sabe, o Duolingo é um dos exames de proficiência que agora é aceito em algumas universidades. E a gente vai falar de um último exame, que é um dos queridos da Ana, que é o Cambridge. Então, a gente vai tentar explicar o máximo possível a importância desses exames, como fazer, o processo todo. Então, vou começar já perguntando para a Aninha, como ela é especialista nos exames de proficiência, eu queria que desse ponto de vista, enquanto professora, enquanto especialista, você explicasse um pouquinho sobre os principais exames de proficiência, que são o TOEFL e o IELTS. Fala um pouquinho desses exames para a gente. Então, o TOEFL e o IELTS são os exames mais requeridos pelas universidades, né? É muito difícil você achar uma universidade que não aceite ou o TOEFL ou o IELTS. O TOEFL, IELTS, vocês podem pronunciar em português do jeito que Pronúncia vocês da quiserem. Ana, gente, é perfeita. Mas se vocês Que pronunciarem como eu, em é inglês o pessoal perfeito. fala mais TOEFL, né? IELTS, mas assim, eu não entendo muito com isso. É, enfim, esses exames eles têm um foco acadêmico, então muita gente se surpreende quando vai estudar para esses exames, porque imagina que vai ser tipo aquelas provas de inglês que a gente faz na escola de inglês, ou para quem está acostumado com Cambridge, que não é um exame puramente acadêmico, né? É um exame mais focado em língua. Se assusta um pouco com esses dois, com o TOEFL e com o IELTS, porque eles têm esse enfoque acadêmico, né? Eu estou falando do IELTS acadêmico, o IELTS tem dois tipos, tem o Academic e o General Training. O General Training é para galera que quer morar fora, imigrar. Então, se você quer imigrar para o Canadá, se você quer imigrar para o Reino Unido, para os países ex-colônias britânicas, né, da Commonwealth,
você vai precisar do IELTS General Training, que não é o IELTS que a gente vai falar sobre hoje, porque hoje a gente vai falar sobre o Academic. Então, eu tenho um videozinho sobre a diferença entre o TOEFL e IELTS, acho que não vale muito a pena a gente aprofundar aqui, quem quiser é só entrar no meu perfil e dar uma olhada. Mas por que esse exame é tão relevante para esse tema que a gente está falando aqui, né? Esses dois exames. Porque esses exames são aqueles que vão comprovar para a universidade que você tem o nível necessário para acompanhar uma pós-graduação na língua inglesa. Então, praticamente todo o programa vai pedir um TOEFL ou um IELTS. Por quê? Porque eles não sabem se você tem um determinado nível de inglês. E o nível de inglês acadêmico é um nível alto. E o tipo de linguagem que você vai usar e o tipo de material que você vai produzir não é um material corriqueiro do dia a dia, né? O tipo de material que você vai produzir é um material acadêmico. Então, você vai escrever papers, você vai ler artigos, você vai falar com professores e vai ter que falar em público, né? Assim, falar em sala de aula. Então, são exatamente esses skills, né? Essas características que esses exames vão testar na língua inglesa para te dar o nível. E não existe não passar no TOEFL ou eu ia falar inglês, ou não passar no IELTS. Você pode não tirar a nota que você precisava. Para cada curso, então, por exemplo, eu fui prestar na Colômbia para ser professora. Então, eles exigiam mais de 100 no TOEFL. O TOEFL vai de 0 a 120. E acho que era 7,5 no IELTS. Para Cambridge, eles pediam 110, porque eu sou professora de inglês como segunda língua. Então, quase um 9,5, mais que 9,5, assim. E eu acho que no IELTS eles pediam 8. Então, cada universidade vai ter sua própria exigência, então não é igual. E cada curso vai ter um tipo de exigência. Então, eu já dei aula para gente que queria estudar matemática ou música, que a nota era um pouco mais baixa, às vezes era 90, 85. Por quê? Porque o inglês, para essas áreas, ele é importante. Um 80, 85 no TOEFL é uma boa nota, né? Uma nota bem alta, por sinal. Mas não é tão essencial quanto para um professor de inglês que vai estudar idiomas, ou, sei lá, um advogado que vai ficar lendo contrato, que vai ter que falar muito inglês. Então, também a nota varia conforme cada curso. Tem outros dois exames que também são bem comuns. E a Ana também já deu aula, também já compreende muito bem os dois, e eu vou pedir para falar um pouquinho, que é o GMAT e que é o GRE. Qual é a diferença entre eles, Ana, desses dois exames? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o GMAT e o que é o GRE, né? Esses exames, eles, diferentemente do TOEFL e do IELTS, eles são exames de matemática em inglês que todos os candidatos têm que prestar. Então, se você inglês e vai prestar um MBA nos Estados Unidos, então você é de Liverpool, seu inglês já é, né, nativo. E você vai prestar um MBA nos Estados Unidos, você vai ter que tirar o GMAT ou o GRE. Se você for nova-iorquino e vai prestar um MBA em Stanford, se você é americano, né, nativo, você vai ter que prestar ou GMAT ou GRE, porque ele é um teste que vai testar o inglês, né, também, mas também vai testar matemática, lógica, é um exame muito, muito difícil. Sempre falo isso para os alunos e não tô querendo assustar ninguém, gente, mas é um exame difícil que exige preparação, porque você está fazendo um exame de inglês para native speakers, de nível de pós-graduação. Então, sabe a prova de português da FUVEST? Mas eu É, sempre falo isso para os meus alunos. Lembra? ótimo. Quem prestou FUVEST, quem não é de São Paulo, quem prestou vestibulares federais. Assim. Sabe aquela prova de português ferrada? No meu caso, eu lembro que era a prova de português da GV. Aquela prova de português super difícil que a gente sofre. Então, o GMAT e o GRE têm essa característica, além de ter uma prova de matemática em inglês. E, assim, eles são. O GMAT ele é muito concorrido, né, pela galera que vai prestar MBAs,
O GRE, existem vários mestrados que também pedem o GRE. Então, ele é um pouco mais amplo para os cursos, né? Então, se você vai fazer o mestrado, acho que, mesmo em management, né? Se você, eu já tive vários alunos que não iam fazer MBA, que iam fazer mestrado, mas que também precisavam do GRE. Eu acho que, quando eu fui prestar o mestrado, meu maior alívio foi que eu não ia precisar. Eu tenho até os livros do GRE aqui de matemática, mas foi que eu não precisava tirar o GRE, porque não por causa da parte de inglês, né, gente, mas por causa da parte de matemática. E a diferença entre eles, assim, eles também testam mais ou menos o mesmo nível, né, lógico-matemático e de língua inglesa. Existem alguns mitos que eu não sei se são verdadeiros, porque eu nunca prestei a prova de matemática e pretendo nunca prestar. Mas dizem que a prova de matemática do GMAT é bem mais difícil que a prova de matemática do GRE. E dizem que a prova de inglês do GRE é mais difícil do que a prova de inglês do GMAT. Eu não acho, mas eu sei porque as pessoas dizem isso da prova do GRE de inglês. A prova do GRE, né? GRE, em inglês tem uma parte que é só de vocabulário. E é um vocabulário realmente, assim, que os native speakers desconhecem. Então, você fica assim, você tem que ficar fazendo lista de palavras, são palavras difíceis, tem que entender no contexto, tem uma gramática mais chatinha para collocation dessas palavras. Então, eu entendo, porque as pessoas acham que a prova de inglês é mais difícil do GRE. Mas eu acho que a prova do GMAT também tem seus desafios na parte de inglês, né? Então, ambas vão ter o Reading Comprehension, né? Que é uma parte sobre leitura e interpretação de texto. As duas vão ter uma parte mais focada em gramática, cada um com um nome, né? Sentence Completion, a outra, esqueci agora, fugiu. E a diferença é que o GMAT vai ter uma parte de raciocínio, que é o Critical Reasoning, que tá no verbal, né? Que tá no inglês, mas tá nessa parte de inglês, mas é muito relacionado a raciocínio lógico, né? Por isso que o pessoal de exatas tem essa tendência a preferir prestar o GMAT, enquanto a prova do GRE tem essa parte mais de vocabulário. E os dois têm essays, eu gosto muito de dar aula dos essays, mas eles não são obrigatórios, né? E daí eu acho que a Maria pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como orientar os candidatos em relação aos essays do GMAT e do GRE. Mas esses essays são muito focados em análise de argumento. Então, é bem interessante. É bem diferente de qualquer essay. É bem diferente dos essays do TOEFL e do IELTS. Mas são super interessantes. E aí tem a parte de matemática que um dia a gente pode convidar algum professor de matemática para trocar uma ideia com a gente. Daí eu falo sobre o verbal e ele fala um pouco mais sobre o quantitative. E como você vê, né? Fala um pouquinho para a gente sobre a preparação de cada um desses exames, Ana. Então, são exames, como eu disse, os quatro, o TOEFL e o IELTS são um pouco mais parecidos, o GMAT e o GRE são um pouco mais parecidos. Você tem que ver se você precisa tirar, né? Você só vai tirar um de cada bloco, né? Vamos dividir em blocos de exames. Então, a gente tem o bloco de inglês e o bloco de raciocínio lógico, matemático e inglês também. Então, no bloco de inglês, você tem que escolher se vai prestar o TOEFL ou o IELTS. Se você já tiver nível de inglês, você tem que se preparar para a prova, entender como a prova funciona. Então, eu, por exemplo, falo para os meus alunos 1 mês e meio a 3 meses para quem já tem um bom nível. Eu normalmente não recomendo estudar mais de 6 meses para esses exames, a não ser que você queira, durante esse estudo, aprimorar a sua língua, sabe? E pro GRE e pro GMAT, eu aconselho um tempo maior de preparação, assim, pensando FUVEST, pensando vestibular, assim, 6 meses, porque tem que ter em mente que você vai ter que estudar matemática também. Então você vai ter que estudar inglês, vai ter que estudar matemática, vai ter que se preparar para as redações, não é uma prova fácil. Mesmo quem já tem inglês, o pessoal lá fora faz esses cursos longos. Então, não faz sentido que aqui a gente não faça um curso longo também.
E às vezes tem alguns alunos que não entendem isso, eles acham que vão conseguir tirar o GMAT de letra sem se preparar muito. E é um grande equívoco. Assim, falando de quem já tirou exames muito difíceis de língua, né? Por exemplo, para Cambridge normalmente indica 1 ano e meio, daí todo mundo fala, nossa, o pessoal meio que cai para trás, assim. Pro GMAT, aí Maria Eva, eu até queria te perguntar, em relação aos candidatos que você já se preparou, já preparou, se você puder contar um pouco sobre a experiência focada no GMAT e GRE, e também como você indica a escolha desses exames nas consultorias, que tipo de perguntas aparecem. E, gente, a gente fez aqui um apanhado de perguntas, porque a gente sabe que é véspera de feriado, então muita gente deve estar vendo isso depois. Então aqui a gente está trazendo todas as perguntas que apareceram no meu Insta, que a gente vem recolhendo no decorrer dos anos, que vários alunos meus me perguntaram para fazer assim, um resumão de tudo que essas dúvidas que aparecem. Então conte. Isso mesmo. Bom, primeiro eu vou falar como a gente aconselha essa questão dos exames. Eu já acho que a gente até já deve ter falado isso nas outras lives, que eu falei que algumas universidades elas até dispensam os exames de lógica, né, que é o de médica, o GRE, mas elas não dispensam o exame de proficiência. Então, independente da universidade, o exame de proficiência ele é obrigatório, necessário. Os exames a gente vai indicar conforme o programa escolhido, a geografia, então, e o objetivo do candidato. Então, o que ele quer, aonde ele quer, como ele quer, qual é o programa. Em geral, a própria universidade vai deixar lá no seu programa tudo aquilo que ela quer, inclusive quais os exames que o candidato precisa apresentar. Normalmente, isso não é uma regra, há exceções, mas normalmente, é bem como você falou, o GMAT é totalmente MBA, enquanto os Masters vão ficando com GRE, PhD, GRE, e na verdade é exatamente por conta disso que você falou. Normalmente MBA são pessoas focadas em business, então a matemática ela é muito essencial, a lógica matemática ela é muito intensa, enquanto os outros exames eles têm focos em pesquisas, em outras áreas, então é necessário, não é necessário ter essa vertente matemática tão forte, não quer dizer que não precise, depende também da pesquisa, mas acaba que outros fatores entram dentro dessa avaliação. Então, a consultoria sempre vai indicar conforme o objetivo do candidato, programa escolhido e posição geográfica, porque dependendo de onde você estiver, é a universidade que vai dizer que quer X ou Y de exame. Para preparação, realmente é como você falou, a gente indica um tempo que é plausível para os candidatos. Então, em geral, acontece, nossa, passei isso 1000 vezes na minha vida, do candidato chegar e falar, olha, eu vou fazer o exame mês que vem do DMET. Dá para fazer? Não, não dá. Nossa. Até dá, mas a possibilidade desse resultado sair negativo e frustrante, ela é de 99,9%. E uma A não das ser que a perguntas... pessoa já conheça o exame anteriormente, né? Porque às vezes tem gente que já conhece. Né? Isso mesmo. Tem gente que chega e pergunta, não, mas eu sou ótimo em matemática. Eu falo inglês quase que nem um nativo. Ótimo. Mas o exame, quantas vezes você já fez? Porque a grande verdade é que o exame, primeiro assim, existe diferença sim, principalmente na parte de matemática. A gente não aprende matemática com a mesma trilha de raciocínio que os americanos aprendem. Então a gente precisa pensar que esse é um exame feito por americanos para americanos. E que se expandiu para o resto do mundo. Então a gente precisa aprender de uma forma que a gente nunca aprendeu. E sim, existe uma diferença nesse aprendizado. O resultado final é o mesmo? Sim, mas o caminho importa. Então é importante saber disso e é importante saber que mesmo o cara, mesmo o engenheiro, e eu tenho casos assim, muitos casos, Engenheiros, eu me lembro. exatamente, engenheiro, Quando não, a mas gente eu sou trabalhava junto, eu tinha muito engenheiro, nossa. certo. Mas eu sou engenheiro, eu não preciso disso. Aí vai lá e tira uma nota baixíssima no exame. Mas, poxa, eu sou engenheiro. É que o exame ele não vai pedir só para você calcular. Ele vai pedir para que você atenda uma necessidade lógica dele exame. Você tem que pensar como o exame quer e não como você aprendeu. Então, essa diferença é importante
para que haja a preparação para os exames. É importante para que o candidato entenda que ele precisa compreender o exame, não é compreender a matemática em si, não é compreender o inglês em si, mas compreender o exame. Então, a gente sugere aí um tempo mínimo de 3 meses de preparação. Para os exames de proficiência, a gente segue esse padrão mesmo, 1 mês e meio a 3 meses, é ok. Para os exames de raciocínio lógico, não. É assim, travando, eu sempre falo, travando os 4 pneus e o step, 3 meses, se o candidato já passou por essa experiência alguma vez, porque a experiência a gente conta bastante. Acontece também 90% das vezes, se não mais, do candidato fazer o exame. Poxa, eu estudei, eu estava preparado, eu tirei uma nota ruim. Isso acontece porque você não está preparado para aquela situação. E a parte emocional, a parte de como você... Tudo aquilo que você está absorvendo naquele momento do exame, ela também conta. Então, acontece sim de fazer uma primeira vez e não sair bem sucedido e ser frustrante. Então, se já vai acontecer um baque emocional de ser a primeira vez, por que não se preparar de uma forma eficiente? Então, a gente sempre vai indicar exames por objetivo e a gente sempre vai indicar tempo plausível de preparação. Dá para se preparar em menos tempo? Dá, tem gente que consegue, tem gente que consegue sozinho. É o indicado? Honestamente, não. Porque existe alguns meandros ali do exame, algumas particularidades que é necessário que você tenha alguém que sabe fazer aquilo para te orientar. Então, acho que é isso. A gente segue aí de 3 meses a 6 meses, e esses 6 meses é um tempo mediano. A gente que precisa de mais tempo para se preparar. Para o GMAT, para o GRE, para os exames de proficiência de 1 a 3 meses, sempre pensando no objetivo final. E sempre, 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 sempre. Vai lá na universidade, vai lá no teu programa, olha tudo que eles pedem para a gente poder montar esse caminho a seguir. Eu vou aproveitar, né, que a gente já está falando aqui sobre preparação, pensando no candidato, tá? No exame a gente já falou aqui. Pensando nos candidatos, quanto tempo você sugere que um candidato faça essa preparação? Porque a gente sabe que não é só ele estudar o conteúdo. Então, eu estudei o conteúdo em 1 mês e meio, legal, e aí, o que eu faço com isso? Que tempo você sugere que você acha que olha, no meu mundo cor-de-rosa, os candidatos se preparariam no tempo X? E vou te fazer uma outra pergunta, que aí eu vou pedir uma dupla informação. Do seu ponto de vista como professora e também como candidata, isso que eu falei de fazer a prova mais de uma vez, você acha viável? Você acha que não é viável, que uma vez está boa? Como você enxerga isso? Sobre fazer a prova mais de uma vez, eu responder que sim, eu já prestei o TOEFL 4 vezes na vida, né? Então, sim, mas sobre essa pergunta do mundo cor-de-rosa é muito bom, Maria, porque assim, como professora, eu tenho uma postura desse mundo cor-de-rosa que eu espero que os alunos façam, mas como candidata, eu vejo o outro lado que é muito difícil se organizar. Então, quando você comentou tem gente que se prepara sozinho, tem gente que consegue, eu tiro o chapéu para pessoas disciplinadas que conseguem estudar. Eu conheço pessoas que conseguem, eu tenho amigos, familiares que são muito disciplinados e que conseguem estudar sozinho, mas por exemplo, não consigo, não consegui, né? Daqui a pouquinho eu vou contar minha história com o TOEFL recentemente. Não consegui. Mas por que eu acho legal ter o acompanhamento de alguém? Porque você vai ter feedbacks que são super importantes. Então, eu acho que a primeira coisa para quem quer prestar esses exames, procurar um professor, uma escola, alguém que vai te dar feedback. Principalmente no TOEFL e IELTS, porque você vai ter a parte do speaking. É muito difícil você fazer um assessment, né? Você avaliar o seu próprio speaking. E no writing também, né? Nos essays, você precisa de alguém que vai te corrigir, vai te orientar como melhorar. Então, essa é a minha primeira, né, no mundo cor-de-rosa, é ter uma orientação. Para o GMAT, para o GRE, você pode, se você for muito disciplinado, fazer sozinho e ver as resoluções, né? E entender sozinho. Mas
Depois que eu trabalhei com a Maria, né, que a gente trabalhava numa escola totalmente focada para isso, eu aprendi muito sobre pequenos truques. E eu só aprendi no treinamento que eu tive na escola, porque eu era professora disso. Então, você corta um caminho quando você tem um professor. Eu acho que é isso, esse é o ponto pro GMAT e pro GRE. Você corta assim um grande caminho, porque tem vários truquezinhos, vários. E a gente, né, eu e meus colegas professores e professoras, nos especializamos nisso para ajudar a cortar esse caminho, né? Enfim, parênteses à parte. No mundo cor-de-rosa, os alunos terminam o livro. Eu vou pegar aqui o livro só para mostrar o que é do que eu tô falando, o livro do TOEFL. O livro do GRE tá aqui. Não, tá lá em cima. Esse é o livro do TOEFL que eu uso. No meu mundo cor-de-rosa, os alunos fazem esse livro inteiro. Foi o que eu fiz na segunda vez que eu prestei o TOEFL. Por isso que eu falo para os meus alunos terminarem o livro e terminarem todos os exercícios online. Porque exame é prática, não tem muito segredo. Eu fiz uma live que eu também vou postar nos meus stories, tá? Nos meus destaques, sobre exames de inglês em geral. Não tem segredo. É prática. Se alguém te falar que em um mês, estudando 1 hora, sei lá, 2 horas por semana, você vai tirar o exame, assim, pode ser se você já tiver um altíssimo nível de inglês e você conseguir aprender muito rápido. Mas na minha experiência como professora, os alunos que tiraram as melhores notas, sem exceção, não tive nenhum aluno que tirou nota acima de 115, assim, que não fez todos os simulados do livro e quase todas as questões do livro. E todos os alunos que fazem o livro inteiro, assim, né? Focado, né? Porque você não vai fazer uma página assim, uma página hoje, aí fica 1 ano fazendo o livro. Também não é assim, né, gente? Focados. Verdade. Todos os alunos que fizeram o livro inteiro focados tiraram mais que 105 no TOEFL, por exemplo. E no IELTS, a mesma coisa. Os meus alunos mais focados que faziam as tarefas e que se organizavam. Então, a questão do tempo é muito relativa. Por quê? Eu tive alunos que fizeram só um mês de preparação comigo, ou 1 mês e meio, e tiraram essas notas altas, porque a galera, eu tive um aluno, me lembro dele, muito querido, por sinal, tá na Espanha. Ele estava no mês de férias da universidade, e daí ele resolveu prestar. Ele falou, eu tô em férias, então eu vou usar minhas férias para estudar muito pro TOEFL. Então, o menino estudava todo dia, não sei quantas horas por dia. E ele tirou mais 110, esse aluno. Mas porque ele estava 1 mês focado. Então, sim, você pode terminar 1 mês. Para quem está trabalhando, é muito difícil, né? Eu tenho vários alunos que trabalham, tem família, né? Aí fica um pouco mais difícil de focar, né? Para quem tem muitas demandas. Mas se a pessoa faz o mínimo das tarefas, se penetra nos momentos vagos, né? Tem esse objetivo, eu acho que a principal coisa, assim, é foco e disciplina, sabe? Disciplina faz muita diferença. E como eu disse, eu sofro um pouco, assim, eu acho que eu sou uma pessoa disciplinada para algumas coisas e para outras não tanto. Então eu tentei estudar pro TOEFL sozinha, porque eu falei, poxa, eu dou aula disso. Vou tirar de letra. Vai ser tranquilo. Eu dou aula disso. Eu não sei quantos anos tirei Cambridge. Já tirei o TOEFL no passado. Já tirei uma nota muito alta quando eu tinha 22 anos. Eu acho que eu tirei 106 no TOEFL. Falei, vai ser tranquilo. Só que daí o que aconteceu? Eu não me preparei. Porque, eu tava dando aula, tava escrevendo os essays, não me organizei para me preparar e fui assim, conheço a prova, né? Dou aula disso. O que aconteceu? Eu tirei uma nota boa, eu tirei uma nota ruim. Eu tirei 102, eu acho. Para algumas universidades eu poderia até ter aplicado com essa nota, mas não para Cambridge e para Oxford, por exemplo, que eu precisava 110. E eu sabia que eu tinha o nível 110, porque eu dou aula disso. Então foi muito frustrante essa experiência para mim, muito frustrante como professora de inglês. Eu até comentei com a Maria e eu fiquei chateada, um pouco de vergonha de mim mesma, né? Mas depois eu comecei a contar essa história para os meus alunos. Eu falei, não, eu vou pegar essa história e contar para os meus alunos. Porque daí, quando você não passa no TOEFL, você pensa, pô, minha professora, que é professora de preparatório, que passou em todos os exames de inglês que ela prestou na vida, não teve que tirar 2 vezes, sabe? E daí, na segunda vez, aí eu fui com raiva, né?
Aí eu pedi ajuda para dois professores amigos meus. E daí eu realmente fiz um negócio bem disciplinado, mas com auxílio, mesmo sendo professora. A famosa frase, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E daí, com esse auxílio, eu tirei 115. Então, eu fui de 102 para 115 e assim, acho que foi em 3 semanas, né, Maria? Porque eu tava super em cima do prazo. E daí eu fiquei, meu Deus. Bem rápido mesmo. Eu lembro que Foi, eu estudei 2 semanas, assim, mas foram 2 semanas com esse foco total, né? Eu não terminei o livro em 2 semanas, mas também já tinha terminado o livro, né, no passado. várias Mas vezes, inclusive. esse livro aqui, ó, a Logman, me contrate, eu posso narrar o livro. Mas assim, porque eu tenho os dois livros da Logman, eu fiz os dois. Mas, enfim, nessas 2 semanas que eu me preparei com muito, muito foco, assim, fazendo exercício todos os dias, fazendo simulados, praticando speaking, praticando writing, eu escrevi mais de 20 essays. Porque eu falei, não, eu sei que eu tenho nível, só preciso me preparar para o exame e agora não dá mais para não passar, né? Primeiro porque é um exame caro, segundo porque eu estava errado, estava muito em cima do prazo. E daí eu tirei essa nota que daí eu podia aplicar para qualquer universidade, né? Eu acho que não tem nenhuma universidade que exige mais que 110. Então, é isso que eu digo. Como professora, eu tenho uma expectativa dos meus alunos, mas como candidata, eu entendo porque eu passei por isso. Então eu entendo esse negócio, vou deixar para mais tarde. Eu já sei, já tirei uma nota alta, fiz um simulado lá e tirei uma nota alta, sabe? Eu entendo esse sentimento, mas é um sentimento de risco, é um comportamento de risco. Porque pode ser que dê certo. Já tive aluno também que, assim, nos últimos 3 dias estudou que nem um louco, mas o menino já tinha morado 6 meses nos Estados Unidos, né? Então, e estava na faculdade também, porque o que eu sinto é que os meus alunos universitários e de high school, né, e do colegial, estão mais preparados do que o pessoal mais velho que vai prestar MBA, mestrado. Por quê? Eles estão num ritmo de estudo. Quando você está na faculdade, você está acostumado a estudar para a prova. E quando eu, por exemplo, saí da faculdade já 8 anos, 7, 8 anos. Então fazia muito tempo que eu não estudava para uma prova, né? Então, isso acontece também. Você tem que meio que voltar naquele ritmo de estar estudando o tempo todo, né? Acho que é isso. Respondi a pergunta? Nem sei se eu sim, fui. sim, Respondi? respondeu tudo bem. E é bacana ter essa visão de candidato, porque daí às vezes a gente fala, a pessoa fala, é claro, né? Elas são professora ali, ó, professora, outra ali, ó, fica dando consultoria, e é muito fácil. Então, na verdade, é bacana ter essa visão enquanto candidatos. A gente entende o desespero, e existe o mundo cor-de-rosa, que é aquilo que a gente adoraria que todo mundo pudesse fazer, e existe a realidade, que é aquilo que a gente precisa trabalhar sempre com, né? Então, acho que sim, ficou super Mas respondido. se eu puder dar um conselho sobre o TOEFL e o IELTS, um conselho é, uma semana antes, desliguem suas redes sociais. E foquem muito na prova. Uma semana antes, assim, eu já tive, ou 10 dias, vai, uma semana antes, você tem que pegar o fim de semana anterior, 10 dias. Focar, assim, fazer, porque é repetição, gente. E eu sempre falo isso para os meus alunos, antes do exame, assim, estuda, porque vai ficar meio preso na sua cabeça, sabe? Você vai entrar no flow, né? Get into the zone, que eles falam no basquete, né? Que você entra num nível, né, tipo de vibração que você já tá naquilo. Então, você consegue meio que prever as perguntas do exame. Então, se eu puder dar uma dica assim pra galera que tá se preparando para esses dois é esse. Agora, GMAT e GRE, né, GMAT e GRE, o meu conselho é se organizem, primeira coisa. Então, vou estudar matemática antes, vou estudar inglês antes, vou estudar junto, não tem regra. Mas se organizem, porque eu também já tive experiência, a gente teve experiência junto já, de alunos que não se organizavam e que daí faziam 2 aulas de inglês aqui, 2 aulas de matemática ali, daí paravam por não sei quanto tempo. Gente, não é assim que se estuda para exame. Você não pode parar por muito tempo, porque senão você tem que começar do zero. É isso mesmo. Tem Eu algum falo muito. comentário sobre isso, Mariana? Diga. Tem, tem. Exatamente, eu falo isso até hoje. Eu acho que
Preparação é sempre essencial. Preparação que a gente está falando aqui não é nem o processo de estudar, é a organização pessoal. Se organizar, colocar um tempo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Realmente não tem regra. Pode ser só matemática, depois inglês, depois matemática. Quero fazer os dois juntos. Essa regra é o aluno que vai decidir, porque é como vai ficar confortável para ele. Agora, organização, tempo. Eu vou sentar. Aliás, isso é uma coisa que eu falo uma vida toda. Constância. Se você vai estudar meia hora, se você vai estudar 1 hora, se você vai estudar 3 horas, inclusive 3 horas é o tempo ideal, não é o mundo cor-de-rosa de novo. O tempo ele é Eu acho relativo. 4, eu acho 4. O ideal. Eu sempre falo 3. 4 com um break, sabe? 2 e 2. Sim, aí é perfeito. Um break de 20 minutos, 2 e 2 dá certinho. Mas a constância, ela é mais importante que o tempo. Então, às vezes, o cara vai estudar 5 horas, aí ele estuda na segunda-feira 5 horas, 6 horas, 7 horas, e ele não pega mais no livro até a próxima segunda-feira. A possibilidade dele não compreender, ou dele esquecer aquilo que ele aprendeu, ou dele ter que rever, é muito grande. Se ele pegasse essas mesmas, vou colocar 7 horas, não acho produtivo, tá, gente? Eu acho que, assim, passou de 5 horas, as 5 horas eu já acho que é demais. Eu Mas acho que forem 4 5 horas, horas você precisa quebradas, ter 2, 2 e 1 no dia. Então, 2 de é, manhã, 2 da tarde e 1 à noite. à noite, Sei. pode ser. Mas mais que isso realmente não é produtivo, eu concordo. E assim, diretão também não é uma boa ideia, porque isso é científico. Depois vocês pesquisem na internet, tem uns artigos científicos sobre isso. Depois de algumas horas a gente focada na mesma coisa, o nosso cérebro para de absorver. E pode fazer esse teste, por exemplo, lendo um livro. Você começa a ler, tem aqueles livros que você ama. Você começa a ler, você devora o livro. Só que chega uma hora que você está amando. Mas você, na segunda frase, você fala, o que eu tinha lido aqui? Você precisa voltar. Porque chega uma hora que o seu cérebro ele precisa da pausa, então ele desliga, ele tira a sua atenção daquilo, porque ele precisa pausar e se recuperar. Então a gente não aconselha que o candidato estude mesmo 3 horas. Eu vou fazer 3 horas todos os dias. Faça uma pausa de 15 minutos a cada 1 hora, uma pausa de 30 minutos a cada 1 hora e meia. Mas a pausa ela é essencial para você desligar, para você tomar um café, para você deixar sua mente respirar um pouquinho. A produtividade disso ela é muito mais efetiva. Posso, Então, e aí a gente posso fala fazer só do. mais um comentário sobre isso? Claro. Eu não quero te interromper, Maria, mas, gente, é muito mais produtivo você estudar 2 horas focado do que 5 horas sem foco. Por Sim, isso que eu falei sabe? sobre o celular, colocar o celular de lado. São conversas que eu tenho bem sérias com os alunos adolescentes que eu dou aula. Assim, quando for fazer tarefa, faça a tarefa. Coloque seu celular no outro cômodo, sabe? De preferência. Você vai terminar em 1 hora, daí você vai estar livre. Porque o que acontece é que a gente se distrai muito. E como, por exemplo, alguns desses testes são online, vocês vão fazer os exercícios no computador. Então, se você deixar o seu e-mail lá bipando, o seu chefe te ligando, o seu filho, ou sua esposa, ou seu marido entrando no quarto para pedir ajuda para consertar, sei lá, para Qualquer trocar a lâmpada, sabe? Tipo, ou para fazer comida, né? Mães sofrem, né, muito com isso. Gente, vocês têm que achar uma forma de ter esse tempo realmente voltado para aquilo de uma forma eficiente, sabe? Desculpa te sim. interromper, Maria, mas é que eu acho isso bem Imagina, vai importante. ser uma colocação perfeita. Uma das coisas que eu aconselho demais. Quem faz consultoria comigo, a Ana, sabe disso? Eu dou uns 5 minutos e eu falo para o candidato: essa semana eu não quero falar com você. Você não vai ligar, você não vai abrir este computador para escrever um S. Você vai reclamar. Ana, eu falei, vai surfar. Quando você voltar, a gente conversa. E eu falo isso para muitos candidatos, porque a pressão da aplicação, da preparação, ela é bem grande. Então, a gente tem que saber o momento de dar essa pausa. E no estudo não é diferente. Você precisa saber dar o momento, ter o momento dessa pausa. Em contrapartida, você precisa ter o foco. Então, uma das coisas que eu falo é: desapega do celular por 2 horinhas. Pensa que as pessoas vão morrer de saudade de você. Eu falo isso muito para adolescente. O pessoal que prepara para a CETI, eu sempre falo. Eu falo Fica para do os lado dos adolescentes, então. seus amigos vão morrer de saudade.
faz o seguinte, faz um post antes, faz um stories antes falando assim, foco na missão, estou estudando, se liga no que eu estou fazendo. Desliga, põe o celular no outro cômodo. Eu sempre falo no outro cômodo, por quê? Se ele estiver no mesmo cômodo, sabe aquela luzinha que acende? Você já quer ver a atualização? E celular, isso vale para adolescente, para todo mundo. Celular é assim. Eu fiz isso hoje. Eu entrei no celular porque eu queria ver alguma coisa no banco. Aí tinha uma atualização de uma rede social. Aí eu entrei na rede social, aí eu vi a atualização. Aí dessa atualização era uma matéria que era interessante. Então eu migrei para o Google, porque eu queria ler a matéria na íntegra. Aí eu li a matéria na íntegra, achei super interessante, encaminhei para uma amiga minha no WhatsApp, que estava online e me respondeu imediatamente, a gente travou uma conversa. E o banco? E aí você perdeu o quê? 2 horas aí fazendo nada, né? De 1h30 nesse meio de olha aqui, olha ali, manda para amiga, conversa com a amiga. E a tarefa que eu ia fazer no banco, ok, era uma tarefa pessoal, não era nada urgente, mas ainda assim ela ficou pendente e eu fui fazer horas depois. No estudo é a mesma coisa. Às vezes você colocou ali, aí tem aquela atualização, é legal, e as 2 horas que você deveria focar no estudo, você fez o quê? Ficou ali na rede social. Eu fiquei 1h30 hoje, nessa brincadeira, porque eu Isso, achei uma isso acontece muito, muito. então eu sempre digo, deixa o telefone longe, longe o suficiente para você não ver, para você não ouvir. Bota no modo avião, deixa lá distante. E aí eu falo para os adolescentes assim, é legal, pense quando você voltar, todo mundo vai querer saber o que você fez. Olha quanto assunto você vai ter. Adolescentes funciona, para adultos não. Então, adultos, só deixa o celular lá mesmo, depois vocês voltam e falam com as pessoas, com os pares todos que vocês querem falar. Maria, eu Mas queria é te... isso. Ah, desculpa. Vai É que eu falar. queria te fazer uma pergunta relacionada a essa questão que eu comentei minha, né? Que eu tive que fazer a prova de novo. Então, respondendo, tem algum problema fazer a prova de novo? Não, gente, não tem problema. Tem Nenhum. que você vai pagar uma outra prova, então acho que é bom estar preparado financeiramente. Isso é uma questão real. Mas não, assim, questão de ego, não, fazer 2, 3 vezes, gente, essa preparação é toda uma questão de resiliência. Então, eu agora conto essa história abertamente, que eu não tirei a nota, tive que tirar de novo, e tudo bem, acontece. Depois eu tirei a nota que eu precisava. Eu tive inúmeros casos de alunos que passaram por isso, e estão todos em essas grandes universidades lá fora. Então, Maria, aproveitando esse ponto sobre refazer a prova, queria saber sobre a ansiedade e frustrações dos candidatos que passam por você. E também uma segunda pergunta, né? Depois você falar um pouquinho sobre isso, quais são os outros exames, né? Porque às vezes a pessoa não dá certo com o IELTS. Não dou certo com o É. IELTS. E daí tem que mudar, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre esses pontos, ansiedade, frustração. E eles estão ligados exatamente assim, Ana. Ansiedade e frustração, ansiedade e frustração. Ansiedade porque o candidato quer fazer a prova rápido, ele quer se preparar muito rápido, aí ele fica 7 horas estudando um dia só, no outro dia ele não consegue manter esse pique, ninguém consegue manter. O dia só tem 24 horas, gente. Não dá. Você tem que pensar em tudo isso. É uma E aí, maratona, né? Então é uma corrida de curta distância. Acho que esse é o ponto. e aí gera essa ansiedade muito grande, que aí ele não consegue se preparar direito, ele vai fazer a prova, e aí vem a segunda fase, que é a frustração. E não é raro o candidato que ele pensa, ah, isso não é para mim, olha só, fiz a prova que eu tirei a nota ruim. Isso que a Ana falou é muito importante. Fazer a prova 1, 2, 10 vezes não faz de você menos candidato, né, menos preparado, com menos qualidade ou qualificações que qualquer outro. Faz de você Posso um só fazer candidato resiliente. só um parênteses muito importante. Gente, quando vocês forem prestar, tem a opção de enviar o resultado diretamente para a universidade. Não cliquem nessa opção. Não Eu ia enviem falar o a mesma exame coisa. para a universidade, porque você nunca sabe, por mais que esteja gabaritando os simulados, você nunca sabe o que vai acontecer no dia. O que aconteceu comigo, eu tive um problema pessoal na véspera do. Assim, na véspera, 10 minutos antes, eu recebi uma mensagem que era um problema pessoal do TOEFL. E isso com certeza afetou meu desempenho. Então, nunca façam isso. Enviem vocês. É um custo a mais? É. Não é um custo alto enviar as notas. É um negócio online. É tranquilo, gente. Não é um custo muito alto, por favor. Ok?
Desculpa, Maria, é que isso é essencial, assim, acho Não, isso é muito, essencial. muito importante. Muito importante. Duas coisas que eu acho, assim, a gente precisa falar que é muito importante. Vamos falar do GMAT, que eu acho que é o exame mais top de linha e que todo mundo acha que é muito mais complexo, e é um exame mais complexo mesmo. Dentro do GMAT, então, poxa, eu posso fazer aí 35 vezes? Não, não pode. Existe uma quantidade que você pode fazer anualmente. Se não me falha a memória, você pode fazer 5 vezes ao ano. E você pode fazer 8 vezes na vida. Porém, é um pouco. Se você vai fazer esse exame 8 vezes, talvez você precise repensar se aquele programa é mesmo o programa que você quer fazer. Então, não vai, dificilmente. Eu não conheço um candidato que tenha feito o DMAT mais do que 3 vezes. Não conheço. Se existe, manda depois pra gente que a gente fica até curiosa. Mas isso não minimiza as qualidades enquanto candidato, não é isso. Então não fique preocupado, se, poxa, eu vou fazer o exame de novo, tudo bem fazer de novo, desde que você consiga se preparar com qualidade, que você consiga se preparar de forma eficiente para aquilo que você quer, para aquilo que você colocou como meta, como objetivo. Então, assim, boa preparação, ciência do exame, mesmo que, quando o candidato faz esse caminho, mesmo que ele não tire a nota que ele desejava, a frustração, ela pode ser contornada. Então, ela é bem menor quando o candidato se prepara de forma muito, muito clara, de forma muito eficiente. E saber disso, outra coisa muito importante que a Ana falou, eu vou ressaltar, não envie, não submetam a nota na hora em que você finaliza. Não faça isso. Porque você pode querer uma nota maior, você pode querer uma nota diferente, talvez a tua universidade queira outra. Enfim, você pode, por questões pessoais, não, eu posso tirar uma nota melhor, eu quero. E quando você submete, você manda para a universidade, você pode fazer a prova de novo também, mas você vai ter que mandar essa nota de novo. E a universidade ela vai recebendo uma, duas, três vezes. Isso não é bacana. Vai implicar no meu processo? Não é um impeditivo, mas sim pode ser um implicador, uma vez que a universidade vai acompanhar o seu processo. Então, o ideal é que você faça um processo mais limpo, mais claro, mais coeso para poder mandar para a universidade. Então, quando você se prepara com clareza, quando você faz uma trilha de estudos bacana, quando você se organiza para isso, inevitavelmente a frustração é muito menor e a ansiedade também. E a ansiedade é um fator que prejudica na hora da prova, que é por isso eu acredito que muitos candidatos acabam tirando notas que eles não gostariam e a nota parece menor, porque ele fica ansioso, porque é um ambiente novo, todo ambiente novo é por si só hostil. Você não sabe direito o que você vai fazer, o que você vai encontrar. Então, todas essas coisas são fatores que vão influenciar na sua nota. Então, a ansiedade dos candidatos dá-se em decorrência disso, a frustração é uma consequência disso, mas uma preparação focada, ela é essencial. Outra pergunta foram sobre outras provas. Outros Em exames. geral, Vamos outros falar um pouquinho exames. sobre isso. Em geral, existe algumas universidades no exterior que elas têm exames próprios. Então você não vai fazer o GMAT, mas isso é por programa também, tá? Não é só universidade. Então, de repente, a universidade, eu quero 5 programas da mesma universidade, é impossível, mas vamos brincar aqui. 4 deles aceitam o GMAT, o quinto não aceita um exame próprio. Isso o candidato vai ter que olhar lá dentro das exigências do programa que ele quer, mas é possível que a universidade ofereça um exame próprio dela que seja tão válido quanto os outros. Para o raciocínio lógico, para os exames de proficiência, eu não acredito que tenha nenhum dentro da escola. Pode ser que ao invés do TOEFL você posso TOEFL ou posso Cambridge, posso Duolingo, que também é um exame que eu vou contar um pouquinho agora. É possível, mas não vai variar disso. Agora, os exames de lógica, alguns programas internacionais têm o seu próprio exame que o candidato pode fazer, é válido, e aí ele precisa ver o que esse exame pede, quais são as matérias, qual é o conteúdo, estudar e se preparar para ele. O Duolingo é um exame, ele é mais aceito nos Estados Unidos. Eu até preciso confirmar, eu não sei se a Europa já aceita Duolingo,
mas os Estados Unidos tem bastante universidade que aceita. E é o exame do aplicativozinho mesmo. É aquele aplicativo do Do Duolingo, eles passarinho. criaram, é, é uma corujinha, né? É Não lembro o isso. que É uma é a corujinha corujinha. verde. Então, é esse aplicativo mesmo, eles criaram um exame de proficiência. Hoje, se não me falha a memória, são... eu não me lembro o número, me fugiu, mas é uma grande gama de universidades que aceitam o exame. Ele é mais barato que os exames Ele é bem tradicionais, mais barato. bem mais barato. A preparação dele, existe curso, a Logos, inclusive, tem um curso criado para preparo do Duolingo, mas o próprio aplicativo oferece essa preparação. Obviamente, tem que ser no plano premium, não é esse gratuito que a gente aprende o básico dos idiomas, então tem que ser um plano premium. Mas ele oferece essa preparação e ele é um exame mais fácil. Porque, na verdade, ele tem uma dinâmica diferente. Eu acho que é isso. A dinâmica do Duolingo é diferente dos exames do TOEFL e do IELTS. E aí, aqui, eu acho que cabe o candidato pensar no que ele quer. Eu quero fazer o Duolingo, aonde isso me leva? E se eu não quiser ficar só nessa universidade, depois eu quiser ir para outra? Todos os exames têm duração. Eles duram 2 anos. Então, se dentro de 2 anos eu quiser migrar, eu vou precisar prestar, por exemplo, o TOEFL? Sim. Se você quiser migrar, se você vai fazer um multicampus, por exemplo, então talvez a universidade A aceite, mas a B, onde você vai fazer o seu outro processo, não. Então você precisa pensar no conjunto daquilo que você quer como objetivo geral, para poder escolher o exame. Em indicação, eu indico os exames mais comuns, que são o TOEFL, que são o IELTS, mas existe sim outras opções. Agora, Aninha, eu vou aproveitar e vou pedir para que você fale um pouquinho exatamente onde esses exames são aceitos. Pode ser por posição geográfica, como você acha que é o mais interessante. E uma pergunta essencial. Gente, eu recebi essa pergunta na minha DM. Eu recebi essa pergunta na DM da Top Admissions. Eu recebi essa pergunta na DM da Logos. Não foi a mesma pessoa. Foram pessoas diferentes. E então eu vou perguntar. O candidato ele precisa ser fluente no inglês para fazer o exame? E se ele não precisa ser fluente, qual é o nível confortável ou aconselhável que esses candidatos possuam antes de prestar, né, para prestar o exame? Então, só falando sobre os outros exames, né? Só pincelando um pouco Cambridge. Gente, Cambridge ainda é muito aceito também. Então, tem gente, por exemplo, na live passada a gente falou sobre vários programas, né, na Europa. Cambridge é muito aceito na Europa. A questão é que, apesar de Cambridge ser um exame que você pode usar para sempre, assim, né? Para as universidades, normalmente eles pedem que você tenha prestado o exame de Cambridge até 2 anos atrás. Então foi exatamente o que aconteceu comigo, porque eu ia prestar a Universidade de Cambridge. Então se espera-se que Cambridge aceite Cambridge, né? Assim. Quase que o meu chá. É verdade. Esperado, né? E A sim, gente óbvio, gostaria. obviamente eles aceitam. No meu caso, eu precisava do CPI, do proficiente que eu tinha. Oxford também. As universidades na Inglaterra, a grande maioria aceitam, né? As que eu ia prestar. Nos Estados Unidos não aceitavam. Só que eu já tinha prestado há mais de 3 anos. Então eu já tinha tirado o CPI há muito tempo. Então eles não aceitaram meu CPI por causa disso. Gente, outra coisa. Enviem e-mail para as universidades e perguntem. Porque às vezes eles falam 1 ano, a pessoa é professora de inglês, eu vou tirar esse exame. Não há necessidade, porque realmente não faz muito sentido eu ter que tirar um exame de inglês. Só que como eu ia prestar nos Estados Unidos, eu falei, já tiro o TOEFL de uma vez, já uso a experiência para falar com os meus alunos que o exame mudou, foi ótimo, né? Tirando o estresse, foi ótimo. Mas, então, às vezes, as universidades, dependendo de quem você é, né, dependendo da sua história, eles podem falar que não precisa tirar o exame. Isso é muito difícil acontecer, às vezes só o trabalho de conseguir isso vale mais a pena focar no exame. Mas é possível. Então, Cambridge é um exame que também é aceito, vale a pena dar uma olhada o nível que você precisa. E se você já tem, se você não tem. Se você não tem, eu não aconselho prestar Cambridge para esse fim.
porque é um exame normalmente mais difícil. Então, eu aconselho mais pegar um TOEFL ou um IELTS. Agora, sobre a questão da fluência, essa é uma pergunta muito aberta, Maria, porque o que é ser fluente? Não sei se as pessoas querem dizer proficiente. Proficiente seria o último nível da escala de línguas, né? Porque eu também tenho um vídeo sobre isso no meu perfil, sobre a escala de línguas europeias, né? O CEFR, o Quadro Comum Europeu de Referências de Línguas, que tem os nívelzinhos lá. O nível proficiente, que eu imagino que é isso que as pessoas falam sobre fluência, é o nível C2. Não. A não ser que você queira prestar, por exemplo, eu estou prestando para ser professora. A não ser que você queira uma universidade dessas muito concorridas, tipo Oxford, Cambridge, muito difícil eles pedirem o nível C2 de proficiência. Normalmente eles pedem o nível C1. O que seria o C1? O C1 é o avançado, é o nível acadêmico. No próprio Quadro Comum Europeu de Línguas, eles explicam que o nível C1 é o nível universitário. Então, é esse nível que você precisa, que é comumente traduzido como nível avançado. Ah, eu tenho o nível Upper Intermediate, né, que é um intermediário quase avançado. Dependendo da sua área, até o intermediário é aceitável. Por isso que eu digo, essa pergunta é muito ampla, depende da sua área. Porque se você for, por exemplo, eu tô usando esse exemplo porque eu tive um aluno, tá, gente, que era pianista. O cara era pianista, ele era o pianista, ele não era qualquer pianista. Então, ele ia para a escola de música, ele tinha que ter um nível de inglês bom, mas ele não precisava ter um nível de inglês de alguém que vai dar aula de inglês, ou de alguém que vai estudar literatura. Então, ele precisava do nível B2, que no quadro comum europeu vai subindo, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, ele precisava do nível B2, que é o nível intermediário, né? Um pouco acima, o upper intermediate, que a gente chama, né? Um pouco acima do intermediário. Agora, para, por exemplo, advogados, vão precisar do nível C1, quase C2. Pessoal de business, por causa da concorrência, também vão precisar de um nível C1, C2, avançado, proficiente. Engenheiros, galera da matemática e ciência, talvez não precise de um nível C2, às vezes um C1 forte, né? Um avançado consolidado, ou um B2 quase C1. Então, eu sei que essas letras, para quem não entende, não fica muito claro. Então, o que eu quero dizer assim, acima do intermediário, dependendo da sua área, já é o suficiente. Dependendo da sua área, não, você tem que trabalhar, né? E aqui eu tô querendo ser muito honesta, porque eu não quero mentir e falar, não, você tem um intermediário, você vai tirar a nota do TOEFL. Porque daí é aí que gera frustração. Então, também já tive uma aluna que precisava de uma nota no IELTS, ela não tinha o nível. Eu fui muito honesta com ela, quase chorou em aula. Fiquei triste, porque eu falei, nossa, quase fiz a menina chorar, né? Mas ela gostou tanto de mim pela minha honestidade que ela falou, então, Ana, o que eu preciso para chegar no nível 7 no IELTS? Eu falei, olha, acho que você tem que estudar inglês. Um ano e meio de inglês. Ela falou, então você topa ser minha professora? Eu falei, claro. A gente estudou um ano e meio focado em língua. Daí o que aconteceu? Ela desenvolveu o nível, tirou o 7,5 no IELTS e foi para o intercâmbio que ela queria fazer. Então daí você não se frustra, porque se ela prestasse intercâmbio naquele ano, ela ia tirar, por exemplo, um 6,5, 6, né? Gente, confie nos professores. Os professores sabem, assim, sabe? Confie nessas provas também. Se você quer saber o seu nível, entra lá em Cambridge. Cambridge tem teste seu nível Cambridge. Escreve isso no Google. E daí você vai ter mais ou menos uma noção do seu nível. Porque tem toda uma ciência por trás disso, não é é uma coisa super estudada. Então, essa questão da fluência, eu imagino que as pessoas. Eco. Será que é o meu? Mas eu acho que foi. É que deu uma pequena travadinha e eu acho que saiu sua voz duas vezes. Mas agora já regularizou. Pra mim tá com eco. Estranho. Bom, tá normal. Então, se você achar que você não é fluente, tudo bem. Estuda para chegar no seu nível. É isso. Você gostaria de concluir? Eu acho, Ana, que você falou super bem. É bem isso mesmo. Então, eu recebi essa pergunta, eu não respondi para ninguém, né? Eu vi que entrou bastante gente, então eu não sei se as pessoas estão aqui. Mas se não estiverem, eu vou indicar que vejam a live para
para ver a pergunta e eu não respondi por conta disso. Primeiro porque eu queria uma visão especialista, né, para falar. Mas é isso mesmo, às vezes a gente... Essa pergunta que você fez é o que eu sempre faço. O que é fluente para você? Porque uma pessoa que está confortável para se comunicar com o nativo, ela é fluente para mim. Ela fala bem, ela se comunica bem, ela é entendida bem, então ela é fluente. Então é muito bacana ter essa visão do que é fluência. Você está falando de fluência, está falando de proficiência. A gente está falando de conhecimento técnico, a gente está falando de conhecimento por vivência, por estudar, que também acarreta tecnicidade em si. Mas do que a gente está falando? Então eu acho que para as pessoas que fizeram essa pergunta, é bacana ressaltar isso. Fluência é muito relativa, proficiência é um pouco mais específica, mas eu acho que você precisa fazer esses testes, né? Esse que a Ana indicou, inclusive, é um muito bom. Eu indico bastante para as pessoas fazerem, vai no Google ali rapidão, faz ali o teste e fica confortável. Vê em que nível você está pelo teste, veja se condiz com o nível que você percebe quando você se comunica e como é que a gente vai fazer para melhorar. Aí vem falar comigo que a gente vai traçar esse cronograma também para ter essa melhoria. E eu acho que é isso mesmo. Fluência é muito, muito, muito relativa. Eu acho que a gente... Olha, a gente foi super bonitinha dessa vez, ó. A hora aqui, perfeita, a gente foi muito bonitinha. Eu acho Pontual. que a gente pode finalizar com, né, uma mensagem final. Já vou aproveitar, antes da gente fazer o fechamento, de falar que essa live hoje foi na quarta-feira, em decorrência do feriado. Na semana que vem nós faremos na quinta-feira. É um tema bem legal, eu acho que os candidatos... Vou fazer suspense. Eu acho que os candidatos precisam entender o processo. E eu acho que essa live da semana que vem, ela vai trazer um pouco desse entendimento. Como candidato mesmo, né? O que eu vou fazer? Porque a gente fala muito aqui, precisa se preparar, precisa não sei... Tá, que legal, né? Eu preciso tudo isso. Como? Porque o como também é bastante importante. Então, acho que a gente vai trazer informações que são relevantes. As lives permanecem às quintas-feiras. Se surgir uma dúvida, manda que a gente responde depois. É isso, eu acho que... Quer finalizar, Aninha? Dar um fechamento? Acho que é isso. Acho que é isso. E quem quiser ver mais vídeos, dá uma olhada no meu Instagram. Tem muitos vídeos sobre exames lá. Muitas dicas, é verdade. Inclusive, eu tenho indicado muito seu canal, quando a pessoa me pergunta alguma coisa, eu falo, vai aqui nesse canal. Porque, de verdade, o canal da Aninha é um dos canais... Vai parecer muito suspeito, né? Que ela vai, tá fazendo a live junto, já vi falando que é queridinha, mas eu vou arriscar ser suspeita mesmo. É um dos canais mais completos com essas dicas sobre o estudo do inglês, sobre como fazer, sobre exames. Então, super vale a pena dar uma olhada, olha o material. Gente, vamos aproveitar esses materiais. A gente tem tanto conteúdo na internet que antes de você pensar em todo o seu processo, você consegue fazer todo um apanhado e um ciclo e fazer uma autoprogramação só com conteúdo gratuito. Então, vai lá no canal da Aninha, que super vale a pena. Eu acho que, assim, fechamos bem. Gente, exame de proficiência é essencial, não dá para fugir deles. Outros exames são de extrema importância. Preparação é primordial. Eu, particularmente, eu faço a parte de consultoria, então eu não dou aulas, as professoras que eu indico são as minhas, no caso a Ana, e a Márcia Pelim também, que é uma linda, mas não deixem de fazer a preparação com profissionais especialistas. Isso vai fazer uma diferença imensa no processo como um todo. É isso.